Você gostaria de se livrar de um pensamento intrusivo? Sabe aquele tipo de pensamento que chega na sua cabeça sem pedir licença e parece que domina, você só pensa naquela coisa específica o tempo inteiro, e você tenta tirar aquilo da cabeça, mas não consegue? Então nesse vídeo eu vou te ensinar em 5 minutinhos, mais ou menos, por que é tão difícil simplesmente deixar de pensar em alguma coisa e quais estratégias você pode adotar para realmente ter mais controle sobre o que fica na sua mente. Bem, vamos fazer um teste aqui com você. Não pense no urso polar. O que veio na sua cabeça? É claro, um urso polar. Um pesquisador, professor, psicólogo chamado Dr. Daniel Wegner, ele fez o seguinte experimento com um grupo de pessoas. Ele falou a elas exatamente o que eu falei para você. Não pense no urso polar durante 5 minutos. E ele falou que se aquele pensamento viesse, eles deveriam tocar uma campainha. Com essa diretriz de não pensar no urso polar, aconteceu o inverso. As pessoas pensavam muito mais no urso polar. Isso tem a ver, pessoal, com o funcionamento do nosso cérebro. Existem vários motivos, mas eu vou falar de 2. O primeiro é chamado de monitoramento automático. O que é isso? Quando você coloca ali uma ordem para o seu cérebro, no caso, não pense no urso polar, o seu cérebro ele vai checar de tempos em tempos se ele está conseguindo cumprir aquela função, aquela missão. E aí, nesse caso, como a função é não pensar em alguma coisa, ele vai checar da seguinte forma: você está pensando no urso polar? E mesmo que você não tivesse, aquele pensamento vem. Então, o monitoramento automático traz de volta o pensamento que você gostaria de evitar. O segundo motivo é uma questão chamada de paradoxo da supressão. Como assim? Supressão, no caso, supressão de pensamento. Você tem dificuldade de suprimir um pensamento por causa desse paradoxo que eu vou explicar. Se você chega para o seu cérebro e você fala, não pense em determinada coisa, o seu cérebro vai responder, ok, não vou pensar em determinada coisa. Já pensou, no caso, não pense no urso polar. Ele vai acatar a ordem, mas a ordem envolve já pensar no urso polar. Por isso é um paradoxo. Conseguiu entender? Então, quando você tenta não pensar, você já está pensando naquilo. Então já chegamos na conclusão de que é super difícil não pensar em alguma coisa. Como que a gente lida com isso? Então vou citar um exemplo aqui que envolve o maior medo para a maioria das pessoas, que é falar em público. Então imagine que você tem uma apresentação super importante para fazer, na frente ali de alguns clientes, talvez mais de uma dezena de pessoas, vai ser na próxima semana, você tem que se preparar para aquela apresentação, você tem que brilhar, aí já começam aqueles pensamentos, né, que você não gostaria, aqueles pensamentos que vão dominando. Ah, vai me dar branco no dia, ah, eu vou tremer nas bases, ah, eu vou esquecer o que eu ia falar, ah, eu vou errar e aí vai prejudicar minha empresa, quem confiou em mim. Pensamentos de coisas, de cenários que provavelmente nunca irão acontecer. Mas a nossa ansiedade, o nosso perfeccionismo, o nosso excesso de controle e vários outros motivos nos geram esses pensamentos que a gente não quer ter. Como que a gente lida com isso? Então eu vou falar aqui de 2 estratégias que valem para esse exemplo e para quaisquer outros envolvendo pensamentos intrusivos, pensamentos que a gente não quer ter recorrentes. No caso aqui, o Dr. Daniel Wegner, no seu experimento, ele descobriu que é possível a gente mudar o foco do nosso pensamento colocando um outro pensamento no lugar. Então, o que ele orientou ali numa segunda fase do experimento? Quando o urso polar vier na sua mente, substitua-o por um carro vermelho. E aí, grande parte das pessoas conseguiu deixar de pensar no urso polar colocando a imagem do carro vermelho no lugar. Percebeu? Quando vier aquele pensamento, ó, você vai falhar, a sua apresentação vai ser um fracasso, você vai se esquecer, você vai errar, você vai tremer, você já pensa, por exemplo, eu vou arrebentar a boca do balão, as pessoas vão aplaudir de pé, vão agradecer, vão aprender, vai ser um sucesso na minha empresa. O nosso cérebro ele tem uma dificuldade de separar a realidade da imaginação. Por isso que a imaginação ela é tão importante. E por isso que tentar ter um controle sobre esses pensamentos ruins, controlar não é a palavra certa, mas conseguir administrar melhor isso, lidar melhor com isso, é muito importante para a nossa saúde mental. Ou pode ser que você decida pensar em qualquer outra coisa não relacionada à apresentação. Decida aí qual vai ser o seu carro vermelho.
Uma segunda estratégia é você simplesmente aceitar aquele pensamento. Você pode escrever o pensamento, por que você sente assim, de que medo você tem e assim por diante. Você pode também desabafar com um amigo ou, claro, com um especialista, um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psicanalista e por aí vai, né? Fazer terapia é algo que eu recomendo, é algo muito importante. Nós precisamos, ainda mais nesse mundo caótico que a gente vive, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Uma estratégia que eu pessoalmente adoto bastante é conversar comigo mesmo. Se algo me deixa aflito, me deixa ansioso, eu pergunto, mas por que eu estou assim? Bem, esse receio que eu tenho, qual que é a chance disso acontecer? E se isso acontecer, vai ser o fim do mundo ou eu consigo me levantar e superar isso? Então, quando eu trago clareza para o problema, fica muito mais fácil de lidar com ele, crescer com ele, e às vezes aquele medo que era imenso passa a virar nada. É muito importante que a gente tenha clareza sobre as nossas questões, sobre aquelas coisas que nos assustam e nos geram ansiedade. Me conta aí o que você achou dessas dicas. Até a próxima. Tchau.